1648, a Paz de Westfália, o surgimento do sistema westfaliano. Bem, como vimos até agora nos vídeos anteriores, a República Cristã começa a dar espaço para o que é conhecido a Era de Westfália. No campo político, teológico, jurídico, há uma série de reformulações no século XVI, diante dos problemas trazidos pelo Novo Mundo. E aí você tem o caminho para o novo sistema. E esse novo sistema começa justamente na compreensão do que foi a Revolta Holandesa, ou mais tecnicamente, o surgimento da Escola Estatutária Holandesa. A Revolta Holandesa foi um conflito que foi decorrente justamente das perseguições religiosas que começaram a acontecer por causa da Contra-Reforma. Se a reforma de Martinho Lutero começou a quebrar os grilhões do monopólio da fé pela Igreja Católica, a Contra-Reforma, a Inquisição feita pela Igreja Católica, levou a uma série de conflitos na Europa. E, por incrível que pareça, levou ao enfraquecimento dos dois impérios que eram extremamente católicos. Porque foi justamente com a perseguição a não católicos ou cristãos novos em Portugal e Espanha que a burguesia desses países, desses impérios, começaram a sair deles. Basicamente, cristãos novos são os judeus. Então há uma migração de judeus para os Países Baixos, para longe desses impérios, e com isso um enfraquecimento da classe mercantil do império. Então, fugindo dessas perseguições, especialmente a judeus, calvinistas e luteranos, começa então na região dos Países Baixos uma revolta, uma guerra por independência. Caso não saibam, os Países Baixos, aquela região, Bélgica, Luxemburgo e a Holanda, eram até então territórios espanhóis, assim como o sul da Itália. A Sicília era por muito tempo Império Espanhol. Então, como a maioria dos cristãos novos, calvinistas, protestantes, foram em direção a esse território, era mais natural que eclodisse uma revolta pela independência nos mesmos. Então, os Países Baixos começam um conflito com a Espanha, o que iria durar quase que 80 anos. Tanto que a Revolta Holandesa também é conhecida como a Guerra dos 80 anos. Caso vocês também, como nota de curiosidade, o motivo dos holandeses terem invadido o Brasil, especialmente Pernambuco, é justamente a questão de que com a União Ibérica, ou seja, Portugal se tornando associado à Espanha pela ausência de um rei português próprio, acabou levando com que os holandeses interviessem aqui para garantir os seus créditos, os seus investimentos na coroa portuguesa. Então, basicamente, tudo começa a se desenrolar para a Era de Westfália com a revolta dos Países Baixos. Então, com isso, vai surgir, neste contexto, a teoria da guerra justa, ou seja, um conjunto de jurisconsultos, oradores, políticos holandeses vão começar a lançar ideias que vão ser agrupadas como sendo a Escola Estatutária Holandesa, e entre elas, a ideia que mais nos interessa aqui é a teoria da guerra justa. Sobre o manto da teoria da guerra justa, você vai ver uma transformação na ideia de como a voz de Deus é manifestada no mundo. Basicamente, em sua essência, a guerra justa vai ser uma nova forma de aferir a vontade de Deus. Uma forma, como Kissinger bem diz, bem herege. Muito bem, mas citando aqui Hugo Grotius, Direito da Guerra e da Paz. Ao tratar do direito da guerra, devemos ver o que é guerra e de que direito se trata. Cícero definiu a guerra como um debate que se resolve pela força. O uso, porém, acaba ou por designar por esta palavra não uma ação, mas um estado. Assim,
A guerra é o estado de indivíduos, considerado como tais, que resolvem suas controvérsias pela força. Esta definição geral compreende todos os tipos de guerra, dos quais se falará a seguir. Então, basicamente, a teoria da guerra justa é uma concepção nova dos conflitos entre povos. Em vez de eu dizer que a guerra é uma pura violência, ou seja, é uma ação continuada num discurso, num embate, então, todo debate que é resolvido pela violência é guerra, ele vai transformar essa noção como sendo um estado de mudança. O que significa isso? Se eu não concordo com a autoridade imposta, eu fazendo guerra é um meio de derrubar essa autoridade. Então, se você quisesse mudar um estado, uma sociedade, um reino, a única forma que você poderia chegar a essa mudança seria através da declaração de uma guerra justa. Então, basicamente, Grotius, ao dar um sentido de justiça à guerra, e como ele faz isso? Resgatando a ideia de ius gentium. O ius gentium seria a parte do direito natural que regulamenta a justiça na guerra. Ele acabou criando o fundamento jurídico para a independência da Holanda, que é basicamente de forma bem simples. Se eu travei uma guerra dentro das regras, uma guerra justa, e ganhei esta guerra, significa que a vontade de Deus está comigo e não com o perdedor. É aquela visão de que Deus só está com os vencedores. Daí a informação, a opinião de Kissinger no seu livro A Diplomacia entre as Grandes Potências, ou Diplomacy em inglês, de que na verdade isso era uma heresia. Porque como os holandeses estavam lutando contra uma coroa católica, e pelo credo teológico dominante, você não poderia questionar essa coroa, pelo simples fato dela ter a bênção do papado, então ele criou essa ideia. Olha, se a gente ganha é porque Deus está com a gente. Então a forma de se manifestar a vontade de Deus não é o monopólio da igreja, mas também através do estado de guerra. Então cria-se assim o fundamento para a ideia de que, olha, se eu quero transformar um estado, eu posso fazê-lo através da violência. Qualquer violência? Não, só aquela violência que obedece às regras da justiça. Só que, professor, onde está o grande problema dessa teoria que vai assentar o direito internacional? O direito internacional moderno tem origem diretamente nesse período, especialmente nas obras de Grocio e Alberico Gentili, que é justamente sobre guerra. O problema é o seguinte: a concepção de guerra é justamente a ausência de direito. Violência só ocorre quando não tem leis, quando não tem regras. Não havendo ordem, aí você tem violência. Daí você tem esse paradoxo, por isso você tem essa heresia. Não existe guerra justa, porque o uso de violência não é aceito pelo direito. A violência induz a caos e não a ordem. Mas, querendo ou não, diante da necessidade de se livrar da perseguição da Inquisição através do catolicismo dos reis espanhóis, criou-se essa teoria. Ela se consolidou, ela se tornou uma tese vencedora e acabou influenciando todo o desenvolvimento subsequente do direito entre agentes, o direito internacional. E aqui já fica aquele aviso. Se lembram da expressão ius gentium, que nós vimos lá sobre direito romano? Na escola estatutária holandesa, especialmente com Grotius, com esse senhor aí que tem a foto, ius gentium assume um outro significado. Ele já não é mais um direito público externo, ou como os romanos viam o mundo. Agora, ius gentium é a parte do direito natural que justamente regula os conflitos armados.
É justamente o direito que regula as nações entre si, em conflito, que vai evoluir mais tarde, séculos mais tarde, na ideia do direito entre as nações e o que nós conhecemos hoje como direito internacional público. Tá? Então nós temos aí que surge a fundamentação jurídica cabal para acabar com o poder do Papa em excomungar. Se eu fiz uma guerra e eu ganhei, essa guerra é justa. Então, eu tenho direito a ser reconhecido como um reino, como monarca, como um soberano. Então, isso aí é o prelúdio do conflito que vai eclodir no Sacro Império Romano Germânico, que vai levar toda a Europa a uma guerra que literalmente vai ser devastadora, mais devastadora do que a Segunda Guerra Mundial, e aí você estará diante da paz de Westfália e o sistema westfaliano.